Hoje eu quero conversar com você sobre o consentimento informado, que vai muito além do termo de consentimento livre e esclarecido. Eu quero que você consiga compreender a importância desse documento, as fases que são analisadas, para que o consentimento em si seja repassado ao paciente. Já trabalhei em casos onde não tinha o termo de consentimento, mas a informação ela tinha sido repassada e conseguimos comprovar isso. Então, não é porque você não tem uma documentação que necessariamente você não vai conseguir demonstrar ao juiz que aquele paciente estava informado sim dos riscos do procedimento, por exemplo. Claro que no melhor dos mundos, e o que eu sempre oriento aos meus clientes e aos meus alunos é: façam uma documentação onde o paciente tenha todas as informações. E para além dessa documentação, façam um protocolo de implementação onde o paciente consiga realmente absorver aquelas informações e tirar as dúvidas que ele porventura tenha. Mas vamos falar do consentimento informado em si. Trazer de uma maneira didática 3 pontos fundamentais que nós temos que comprovar, né, para entender se aquele paciente teve ou não aquele consentimento informado da maneira adequada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, como juristas, como advogados, é as circunstâncias em que ocorreu aquela informação, tá? Por quê? Era uma cirurgia eletiva, por exemplo, e que significa que ela poderia ser marcada, tá? Não era uma cirurgia de urgência, então foi algo que foi eleito, que foi marcado, que eu tinha tempo hábil para avisar o paciente, para trazer as informações para o paciente sobre os riscos, sobre os cuidados pré, pós, tá? Que ele estava se submetendo. Então, eu sempre tenho que analisar as circunstâncias em que ocorreram, porque é diferente. Quando eu tenho toda a possibilidade de sentar com o meu paciente na minha frente, explicar ao meu paciente toda a situação, seja de um tratamento, seja de um procedimento, seja de uma cirurgia, dos casos onde a gente não tem essa possibilidade, que é um caso emergencial, em que o médico vai ter que intervir e essa questão ela não tem como ser dita. Muitas vezes até o paciente está inconsciente, não se tem como conversar com a família. Então, são situações de exceção. Primeiro ponto. O segundo que nós temos é que se os riscos são consideráveis ou não. Então, nós podemos ter um caso onde tenha determinado risco que estatisticamente ele é irrelevante e ele não consta naquele termo de consentimento. Então, eu tenho que analisar sobre o aspecto macro. Se aquele risco na literatura, na ocorrência, do dia a dia, ele realmente era um risco que eu precisava eleger em um termo de consentimento. Por quê? Porque o termo de consentimento ou a explicação do profissional não é uma bula de remédio, é isso que eu sempre trago. Então, eu não tenho como prever todas as possibilidades possíveis, das que mais ocorrem até aquela que 0,00001%. Então, por isso que a gente tem que eleger as questões. Tá? Então, uma outra questão que nós sempre temos que analisar era considerável estatisticamente, de acordo com a doutrina, de acordo com os estudos, de acordo com a prática, deveria constar ou não no termo ou na explicação do profissional, tá? E o terceiro ponto, que é muito importante também nesse quesito, é se eu soubesse dessa informação. Exemplo, se o paciente tivesse recebido a informação, ele teria feito ou não teria feito aquele procedimento, tá? Ele deixaria de fazer se ele tivesse tido essa informação prévia? Então, isso é muito importante. Eu vou trazer um caso para vocês que ele é tido como um dos primeiros casos que chegou à justiça brasileira, ali no meados de 1990, como um caso onde houve sim uma condenação dos profissionais sem ter nenhum tipo de erro, de falha na prestação de serviços. Não teve negligência, não teve imperícia e não teve imprudência. Que foi o seguinte: o paciente tinha hipertrofia prostática, ou seja, o aumento no tamanho da próstata. E ele teve que passar por uma cirurgia de prostatectomia, tá? Decorrente desse diagnóstico de hipertrofia prostática. O que ele tinha antes, tá? Era um paciente que era acometido por incontinência urinária e reiteradas infecções urinárias. Após ele se submeter a esse procedimento cirúrgico, ele desenvolveu, além da incontinência urinária, ele desenvolveu impotência sexual. Ficou demonstrado, tá, que as consequências
ter essa impotência sexual e essa incontinência urinária, elas estavam ali adstritas ao procedimento. Então, nesse caso específico desse paciente, ficou comprovado que, por mais que os médicos tenham agido da melhor forma possível, não houve a possibilidade de se desmistificar, tá? Essa questão de reação adversa, essa consequência danosa para o paciente. Contudo, aí entramos no item 3. O paciente não sabia dessa possibilidade. Então, nesse momento que nós temos a questão do item 3. Se o paciente soubesse que ele poderia ficar com impotência sexual após a realização desse tipo de cirurgia, ele teria escolhido ou ele preferiria ficar da forma que estava? Vejam que o paciente não teve escolha, ele não teve as informações para ele, no seu íntimo, poder escolher. Quer continuar dessa forma, claro, se não tivessem outras questões ali, né, de progressão de doença ou de sintomas, tá? Levando em consideração só o que ele tinha, para uma situação que ele ficou, olha, com impotência sexual, com incontinência urinária e uso de fralda pelo resto da vida. Então, um paciente que tinha ali infecções urinárias, tá? Teve todos esses desdobramentos. Então, por isso que é extremamente importante se analisar sobre essas 3 principais óticas. Não, o paciente não mudaria, né? Esse é um fator que não mudaria na escolha do paciente. Então, a gente também faz essa análise. Agora, sim, era algo imprescindível para que o paciente pudesse pontuar. Lembrando, quando são procedimentos eletivos, quando são procedimentos em que o paciente pode escolher, que ele não chega de urgência, emergência, etc., ele tem que ter a possibilidade de querer ou não se submeter a determinado procedimento, a determinado tratamento. Isso vale em todas as áreas, inclusive na área estética. Por tal razão, é muito importante ter um documento onde você demonstre que temos ali a ciência do paciente. Não é só pegar um documento qualquer, colher uma assinatura e pronto. O termo de consentimento livre, esclarecido, ele é para o paciente. Quando o paciente tem as informações sobre aquele protocolo, sobre aquele procedimento, sobre aquele tratamento, ele vai escolher se quer passar ou não por isso e naquele momento. Então, munido das informações, de maneira livre e esclarecida, ele escolhe. E nós comprovando, né, que ele teve essa possibilidade de escolha, que ele sabia dos riscos, que ele foi bem orientado e mesmo assim ele resolveu se submeter a determinado procedimento. Aí sim nós temos a defesa da clínica, do profissional médico, do profissional da saúde, enfim, do hospital, muito bem pautada, onde eu demonstro que o que cabia ao profissional além da técnica adequada, ou muitas das vezes o que foge à sua alçada como profissional, mas aliado à informação, foi bem feito. Então não tem condenação nem na questão da prestação do serviço de saúde e nem na falha no dever de informar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre o ônus da prova. O que é ônus? É obrigação. Então, nesses casos onde o paciente vem e traz uma reclamação, traz uma falha no serviço e também uma falta de informação, quem que deve provar o quê? É o paciente que deve provar que não foi bem informado? É o hospital? É o médico? É a clínica? Como é que a gente age nestes casos? Qual é o entendimento dos nossos tribunais? Eu sou Jéssica Queiroz, advogada, especialista na área da medicina, saúde e estética. Para mais conteúdos como estes, você me acompanha no Instagram, que é @advogando em saúde. Até a próxima!